Mas antes, um segundo, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Agora vamos falar sobre o caso Adélio, que vai ser usado eleitoralmente. O Adélio, ele, versão oficial da facada lá no Bolsonaro. Então, ele foi preso. O Adélio foi preso, ileso, saiu intacto lá do meio dos bolsonaristas. É engraçado, você vai com uma camisa vermelha no meio dos bolsonaristas, eles te espancam. Se dá uma facada no Bolsonaro, não acontece nada. Tá, aí o Adélio foi preso, e o que aconteceu? Ele conseguiu um advogado, que ninguém sabe até hoje quem pagou esse advogado, e esse advogado alegou que o Adélio, ele era uma pessoa com problemas mentais. E aí, o Adélio, ele foi condenado, mas de uma maneira que não foi condenado. Por quê? Porque uma pessoa com problemas mentais não pode ser condenada à prisão. É como se ele tivesse sido absolvido por ter problemas mentais. E aí, uma pessoa que tem problemas mentais, essa pessoa tem, na justiça brasileira, chama interditada. Essa pessoa é interditada. O que é uma pessoa interditada, Thiago? É uma pessoa que ela não responde por si mesma. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa interditada não pode dar depoimento na polícia. Não pode. O Adélio não pode dar depoimento, porque ele está interditado. Ele não pode assinar nada. Não pode assinar, não pode abrir conta, não pode fazer um monte de coisa, não pode fazer quase nada. Uma pessoa interditada não pode nem votar, por exemplo. Quem fala pela pessoa interditada é o tutor, que é quem está ali, ó, tem uma pessoa interditada, que é uma pessoa com problemas, e tem o tutor, que é a pessoa que está cuidando dessa pessoa. No caso, quem se tornou o tutor do Adélio? Você deve imaginar, Thiago, deve ser a irmã dele, a mãe dele, um familiar dele, alguém que ele confia? Não. Os familiares dele nem sabiam disso. Quem é o tutor do Adélio é o advogado. E o advogado, ele fez um pedido extremamente inusitado. Depois dessa absolvição do Adélio por problemas mentais, ele é condenado, mas é absolvido, é tudo ao mesmo tempo. E ele, em vez de ir para a prisão, ele vai internado. O advogado pediu para ele ser internado num presídio de segurança máxima, onde ele fica isolado 24 horas por dia. O Adélio está em isolamento total. Por quê? Porque numa clínica psiquiátrica ele teria contato com outros presos. Aí a gente saberia, por gente falando, teria contato com médicos e tudo mais, saberia da versão dele da história. Ele ia acabar falando com os outros presos. Ah, mas são todos interditados, inclusive ele. Mas ia acabar vazando em algum momento. Mas se ele fica 24 horas por dia isolado, tá isolado. A família não consegue ganhar a tutela do Adélio para que possam fazer um exame para ver se ele realmente tá ruim ou não. Porém, pela lei brasileira, 3 anos após a condenação, a pessoa tem que passar por um novo exame psicológico, um novo exame psiquiátrico, não é psicológico não, psiquiátrico. Então, esses 3 anos, a condenação do Adélio foi em 2019, em julho, vai fazer 3 anos agora, dia 7 de julho de 2022. Então, a partir do dia 7 de julho de 2022, um médico, a Justiça Federal vai escolher o dia, um médico vai até a cela lá do Adélio, o médico psiquiatra vai fazer um exame psiquiátrico nele e vai dizer, olha, ele ainda tem problemas mentais, tem que ficar internado mais tempo. Ou, não tem. Pode ser solto, solte. E aí você pode falar, Thiago, como a lei é injusta, uma pessoa que fez tentativa de homicídio vai ser solta? Justo ou não? O Adélio será solto, tem uma boa chance dele ser solto. O Bolsonaro vai usar a soltura do Adélio para atacar a esquerda, e isso vai acontecer a partir de 7 de julho, lembre-se disso. Pode ser, a gente sabe que a justiça demora, que aconteça dia 10 de julho, 15. Pode ser que seja em agosto, pode ser que seja em setembro, 2 semanas antes da eleição, quem sabe? Pode ser que seja em outubro, entre o primeiro e o segundo turno, caso tenha segundo turno, pode. E aí o Adélio vai sair da prisão já sem estar interditado, e ele vai poder dar entrevista, vai poder assinar depoimento, vai poder falar o que ele bem entender para quem ele bem entender. Agora vamos lembrar uma coisa, quando você pega os vídeos lá do dia da facada do Adélio no Bolsonaro, fica claríssimo que o Adélio foi ajudado por pelo menos mais 2 pessoas, que não se sabe quem são. A Polícia Federal jamais investigou quem eram essas pessoas que o ajudaram. Sempre falaram que ele agiu sozinho, não agiu sozinho. O Adélio pagou 14 dias em dinheiro vivo de um hotel, em uma pousada, lá em Juiz de Fora, que foi a cidade onde teve a facada. A dona da pousada foi assassinada, a polícia jamais investigou. Também jamais investigaram, e é uma coisa que não é tão difícil de investigar, como ele conseguiu esse dinheiro vivo. Ele sacou em alguma agência? Como? Quais foram os passos dele antes? Jamais investigaram. Também jamais investigaram o fato de que ele estava num clube de tiro 2 meses antes, nos mesmos dias em que estavam lá o Carlos Bolsonaro. Ele ficou 48 horas num clube de tiro. A hora nesse clube de tiro custa R$600. Foi feito um documentário do 247, do Joaquim de Carvalho, que foi
na pensão. O Adélio morava numa pensão em Santa Catarina. O quarto onde morava o Adélio era um quarto de 4 metros quadrados, 2 por 2. Só cabia uma cama. Fala, mas Thiago, quem que mora em 4 metros quadrados? Não tem banheiro? Tem. Era um banheiro compartilhado. Então, mais de 10 apartamentos compartilhavam um banheiro só. Pra você ter ideia. Num bairro de periferia, assim, um negócio assim, pobre, muito, muito pobre. Agora imagina essa pessoa que é muito, muito, muito pobre, gastando R$600 em clube de tiro, que é a hora, R$600, ficando lá o fim de semana inteiro, junto do Carlos Bolsonaro. Esse clube de tiro é o Clube de Tiro Ponto 38. Tem uma coincidência sobre esse clube de tiro. A dona do clube de tiro ganhou um cargo na Embratur, no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro abriu uma sede da Embratur em Florianópolis só para dar a presidência dessa sede da Embratur para a dona do clube de tiro. Ganha R$30 mil por mês, a boquinha, a tetinha que ela está mamando, dinheiro meu e dinheiro seu. Aí ela fala que está promovendo um trabalho. Pois bem, 30 mil por mês para a dona do clube de tiro. Coisa, né? Que coisa. Tanto clube de tiro no Brasil, justo ela ganha um cargo na Embratur. Ela não tem nenhuma formação em turismo, mas muito, muito estranho. A dona do clube de tiro deu uma entrevista no Jornal Nacional para você ver o nível de desinformação da Globo. Eu vou falar uma coisa, toda vez que você vê a Globo falando que o Lula errou, saiba, se a Globo falou que ele errou é porque ele acertou. O dia que a Globo falar que o Lula acertou, fique com o pé atrás e fala, opa, peraí, talvez ele tenha errado agora. Talvez agora tenha errado. Se a Globo tá falando, o Lula acertou, faça mais disso, é porque ele vai ter errado. Porque se a Globo fala, Lula errou, Lula fez não sei o que, é um erro, é porque ele está acertando e acertando em cheio. Porque a Globo está contra, a Globo está a favor, a Globo embarcou 100% no bolsonarismo. Assim como em 2018, e muita gente acredita até hoje na narrativa do Bolsonaro de que a Globo é contra o Bolsonaro. Muita gente. Se você acredita nisso até hoje, que a Globo é contra o Bolsonaro, ou que a Globo foi contra o Bolsonaro em 2018, reveja. Não precisa acreditar no Thiago, não. Vá ao Jornal Nacional, pegue as matérias que tem no Globoplay. É grátis, viu? É grátis. Tem um anúncio lá de 30 segundos antes, mas depois você consegue ver. A Globo fez uma entrevista com essa dona desse clube de tiro, essa que ganhou boquinha no governo Bolsonaro, e ela falou que o Adélio jamais esteve no clube de tiro. Só que é mentira. Tem documento provando que ele esteve lá. Ela não quis fornecer as imagens das câmeras. Não quis. E a Globo também não quis investigar. Imagina se é qualquer coisa estranha ligada ao PT, nossa, a Globo manda repórter com câmera escondida, repórter investigativo, não sei o que, põe um drone em cima, faz um escarcéu para investigar essa facada aí do Bolsonaro, Adélio, esse caso muito estranho. Nada, não tem investigação nenhuma. Inclusive, se você tentar falar que a facada foi fake, os jornalistas da Globo se exaltam na mesma hora. Tem um lá do Metrópolis, um tal de Puncher, muita gente de esquerda segue ele, ó. Se você segue, pare, viu? O cara se exalta, me bloqueou o 247, ficou 2 semanas atacando o 247, até hoje esse cara fica postando tweet pedindo pra minha conta ser deletada, de tamanho ranço que ele pegou, só porque a gente mostrou pra ele que tem vários indícios, mas ele não, defensor de que não tem que investigar nada, já está tudo ali. Estranho. Esse clube de tiro, por acaso, é o mesmo clube de tiro em que, vou te dar um caso antigo, o Lula não seria preso, saiba de uma coisa, se não tivesse morrido uma pessoa muito importante, que era o Teori Zavascki. Ele era o relator da Lava Jato. O Teori Zavascki, ele tinha decidido, poucos dias antes dele morrer, tirar os casos da Lava Jato do Sérgio Moro e trazer para o STF, porque o Sérgio Moro tinha cometido muitas irregularidades. Aí o Teori Zavascki estava num avião incaível porque é um avião que ele pode ficar planando por mais de meia hora se os motores falharem. E o avião dele caiu. A Polícia Federal falou na época que a caixa preta do avião quebrou, que a caixa preta se danificou na queda, o avião caiu na água. A caixa preta suporta, e depois eu fui pesquisar, né? Você também pode pesquisar, viu? Não acredita no que eu falo só não, pesquise também. A caixa preta suporta impacto de até 10 mil km por hora no solo. O avião caiu a 200 e pouco quilômetros por hora na água. Danificou. O delegado que estava investigando esse caso, depois de um tempo, ele foi assassinado. Ele foi assassinado e o assassino desse delegado, adivinha onde ele treinava? No clube de tiro. Nesse clube de tiro. O mesmo clube de tiro. Só para você ligar os pontos de quantas coisas aconteceram. Aqui o nosso carro de som lá em Lavras, Minas Gerais, o seguidor Antônio, ele estava seguindo o carro de som a uma distância, ele estava mostrando que o som estava alto mesmo, ó.